Olá pessoal, bom dia para vocês, tenham aí um bom período e hoje, né pessoal, chegando aí ao final da nossa apostila, aula 29, Colonização da América 2. Na aula anterior nós tratamos da colonização da América 1, que foi a América Espanhola. E agora a gente vai tratar da América Inglesa. A nossa aula é basicamente a América Inglesa, mas a gente também acaba tratando um pouquinho da francesa e da holandesa, beleza? Então, turma, vou voltar aqui, a mencionar uma coisa muito importante que às vezes o aluno esquece. Nós temos apenas, olha só galera, apenas 5 países que vão formar a colônias na América. Portugal, e aí aparece assim, América Portuguesa, Brasil. Espanha, América Espanhola. Inglaterra, América Inglesa. E França, América Francesa. A Holanda, pessoal, ela vai ter algumas poucas colônias, porque ela vai invadir, né, entre aspas, porque a terra era indígena, o Portugal também é invasor, Espanha também é invasor e por aí vai, mas a Holanda, ela vai abocanhar pedaços de terra de outras potências, tá? Então você vai ver que a Holanda, ela tem pouquíssima terra, porque ela se lança tardiamente. Então, turma, o que eu quero mostrar para vocês e deixar bem claro, são apenas 5 potências europeias, só 5 que vão dominar a América. Quando a gente fala em América, né, a gente pensa em colonização, a gente pensa em vários países europeus. Não, na América são apenas 5. Aí, no imperialismo, tema super importante para os vestibulares, né? Aí no imperialismo, aí a gente tem França, Espanha, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal, que já tinha, né? Aí quando a gente vai ter a colonização de África e Ásia, aí entram vários outros países, inclusive Estados Unidos, tá? Inclusive Estados Unidos, que vai ter ali pedaços de terra no Pacífico, tá ok? Pessoal, vamos lá então. América Inglesa. Quando a gente fala América Inglesa, na hora vem a nossa cabeça, vem a nossa mente, Estados Unidos. Então, imediatamente vem a colonização dos Estados Unidos. Aí, pessoal, eu vou pedir para a Eulália me acompanhar aqui rapidinho. Pessoal, uma tabelinha, como sempre, super simples, tá? Só para você visualizar. Olha só, pessoal, dinastias inglesas. Dinastias inglesas. Tá? Então as dinastias inglesas são várias, mas que marca muito esse período são apenas 2. A dinastia Tudor, aquela do Henrique VIII, que consolida o poder do rei, tá? Consolida o poder do rei, a dinastia Tudor, Henrique VIII, aquele que se separou de Catarina, que se casou com Ana Bolena e que implantou o absolutismo efetivamente na Inglaterra. Então, pessoal, o absolutismo inglês vem apenas com a dinastia Tudor, com Henrique VIII. Tá? Lembra que essa dinastia assumiu o poder depois da Guerra das Duas Rosas, a Rosa Branca e a Rosa Vermelha. Tá? Lembra? Então, a dinastia Tudor, ela chega ao poder ali e consolida o absolutismo. Agora, o nome mais importante da colonização inglesa é o da rainha Elizabeth I ou Isabel. Os dois nomes, tá, são sinônimos. Então, às vezes aparece assim, Rainha Isabel I, Rainha Elizabeth I. É a mesma pessoa. Tá? É a mesma pessoa. A Rainha Elizabeth é a grande rainha desse período. Aliás, uma característica inglesa. A Inglaterra sempre teve mulheres que acabaram se projetando mais do que homens. O Henrique VIII ficou muito famoso por causa da briga com o Papa. Lembra que ele brigou com o Papa e criou uma nova igreja? Né? A igreja anglicana, ele ficou famoso. Mas qual foi o grande soberano? Quem foi a pessoa que organizou a Inglaterra? É essa mulher aqui, É a rainha Elizabeth I da casa dos Tudor, da dinastia Tudor, beleza? Aí, turma, essa mulher, ela ficou conhecida como a rainha virgem, tá? Porque ela não se casou, ela não teve filhos. Então, as pessoas chamavam, era muito comum você adjetivar o nobre. Então, como ela não teve filhos, ela não se casa, ela fica como a rainha virgem, tá ok? Tanto é que tem um estado nos Estados Unidos chamado Virgínia, que é em homenagem a ela, tá? Então, a rainha virgem. Aí, turma, como ela não se casou, não teve filhos, não teve herdeiros,
A dinastia Tudor acabou aqui, com ela. E aí vem uma nova família, que é a família Stuart. Então a dinastia Stuart, ela vai efetivar, começa com ela a colonização dos Estados Unidos, nós vamos ver agora, mas é essa dinastia que finca pé nos Estados Unidos. Então a gente costuma dizer que a colonização dos Estados Unidos, né, ela se consolida com a dinastia Stuart, tá? Com a dinastia Stuart. Aí, pessoal, só um detalhe importante. Eu botei Estados Unidos para facilitar, mas o nome lembra? 13 colônias inglesas. As 13 colônias inglesas, tá? E é na dinastia Stuart que ocorre a primeira Revolução Burguesa, que é a Revolução Inglesa, também chamada de Revolução Puritana, que é a próxima aula, aula 30. Aula 30, pessoal, muito importante, Revolução Inglesa, tá? Que é a primeira Revolução Burguesa. Pessoal, essa introdução que eu estou fazendo é para, de novo, a gente fincar o pé, tá? Que nesse período é o período ainda que o feudalismo está se desestruturando, tá? A gente fez aí nessa semana aquela correção de questões, né? E eu coloquei 4 questões de Baixa Idade Média, lembra? 4 questões. Então, turma, nós estamos aqui na Idade Moderna. E na Idade Moderna, eu estou vivendo a desagregação do feudo. Então, turma, quando Henrique VIII cria o absolutismo, é mais um tapa no feudalismo. O feudalismo, o rei é fraco. Então, aqui você tem um rei forte. Então, não é feudalismo. Ou seja, eu estou acabando, lembra, pessoal, muito lentamente com o feudalismo. Aí vem a colonização da América pelos ingleses, Estados Unidos. É outra pancada no feudalismo. Lembra que o feudalismo é autossuficiente? Agora eu estou ampliando o comércio mundial. Ou seja, é outra mudança que leva à desestruturação do feudalismo. Aí vem a Revolução Inglesa, e na sequência da Revolução Inglesa, a Revolução Industrial. E aí você consolida o capitalismo na Inglaterra. Então, pessoal, reparem que o capitalismo ele vai demorar 400, 500 anos a se estruturar. É o tempo que o feudalismo leva para acabar. Tá ok? Beleza? Pessoal, vamos então à nossa lousa digital para a gente começar a colonização inglesa. Pessoal, a colonização inglesa, a gente vai dar um destaque especial, claro, né, pessoal, às 13 colônias inglesas. Por que eu tô dando essa voltinha introdutória? Esse ano, não esqueça, né, pessoal, eleições nos Estados Unidos. E eleições nos Estados Unidos pode acontecer, tá, deles resgatarem a história dos Estados Unidos. Isso é muito comum. Então, em ano eleitoral nos Estados Unidos, pode acontecer deles resgatarem a história dos Estados Unidos. Então, hoje você conhece os Estados Unidos de costa a costa, né? Costa leste, da costa oeste. Costa, então, atlântica, costa pacífica. Mas os Estados Unidos, originalmente, é só esse pedaço de terra aqui. Estados Unidos é só isso aqui que você está vendo, tá ok? Vamos lá, então. Galera, aí você tem as colônias. Tá, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, que é em homenagem à Rainha Virgem, né, Elizabeth I, Maryland, que é, de novo, terra de Maria. Ou seja, muitas dessas colônias têm nomes femininos, porque é a colônia. A colônia, então, uma referência à ideia do feminino, tá? Galera, essa aqui, é uma imagem da Rainha Elizabeth. Claro, essa imagem é a do filme, tá? Então, se você tiver tempo, fica aí uma dica legal, o filme A Rainha Elizabeth, tá? O filme A Era de Ouro, a Rainha Elizabeth, a Era de Ouro, bem fácil de achar no YouTube, eu acho que tá na Netflix, dá um filme legal da gente ver, legal da gente acompanhar, porque esta mulher é a grande transformadora da Inglaterra, né? É a pessoa que combate a Espanha e se consolida, ela consolida a Inglaterra como uma futura potência. E um detalhe, a William Shakespeare viveu a época dela. Ela é contemporânea do William Shakespeare. Ela é contemporânea do Shakespeare. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Colonização inglesa, dinastia Stuart, tá? Inicia efetivamente a colonização dos Estados Unidos, efetivamente, criação das companhias de comércio e a perseguição aos puritanos. Então, o que acontece com a Inglaterra? Lembra que o rei Henrique VIII
ele cria a igreja anglicana. E que na Inglaterra tínhamos muitos católicos. Então você tem uma briga ali entre anglicanos e católicos. Porém, lembra, pessoal, a burguesia, ela se assume calvinista. E o puritano é um calvinista. Só que na Inglaterra recebeu o nome de puritano. Isso era muito comum. Em várias partes da Europa, o calvinista vai receber nomes distintos. Na Inglaterra, calvinista é puritano. Na Escócia, o calvinista é presbiteriano. Lembra? E aí você tem na França os huguenotes. Tá? Então, era muito comum. Em várias partes da Europa, você podia chamar, na Holanda é calvinista, na Alemanha é calvinista, mas na Inglaterra recebeu o nome de puritanos. Então, turma, a dinastia Stuart, o que ela faz? Ela inicia a colonização dos Estados Unidos efetivamente, ela cria as companhias de comércio e ela vai perseguir os puritanos. E aí muitos puritanos vão parar nos Estados Unidos. Então, turma, até hoje, qual é a configuração religiosa dos Estados Unidos? É uma configuração religiosa conservadora, porque o puritano, o calvinista, ele tem esse aspecto mais conservador, tá ok? E aí, pessoal, a gente tem aqui, nesse período, a reforma protestante ocorrendo na Inglaterra, o que motivou a perseguição. Os peregrinos chamados, o puritano era chamado de peregrino, porque ele está indo para outro lugar, né? E aí você tem a forma da exploração de mão de obra desses ingleses que vão para os Estados Unidos, que é a servidão por contrato. Muitos ingleses receberam terras. Muitos ingleses, puritanos, burgueses, eram ricos, mas você tinha alguns que não tinham dinheiro. Então, quando eu sou perseguido, tenho que ir embora e não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu, então, pego o dinheiro emprestado e vou para os Estados Unidos, para as 13 colônias. Mas lá eu tenho que pagar essa dívida. Então, eu trabalho até pagar a dívida. Isso a gente chama de servidão por contrato, tá? Então você tem uma mão de obra, depois você vai ver, né? A gente vai ter uma mão de obra escrava, mas primeiramente a mão de obra é essa aqui da servidão por contrato. Então eram brancos, muitas vezes puritanos, que é um outro branco que pagou a viagem dele e depois ele trabalha até quitar a dívida. A isso damos o nome de servidão por contrato. E aí, turma, os grupos que foram para as 13 colônias, irlandeses, escoceses, alemães, suecos, porque a Inglaterra queria povoar a terra. A Inglaterra precisava povoar. Então, primeiramente, ela manda ingleses, não é suficiente, manda irlandeses, que está na Grande Bretanha, né, Reino Unido, manda escoceses, presbiterianos, mas ainda assim era pouco. Então a Inglaterra abre para alemães e suecos sob a hegemonia da coroa inglesa. Então, os alemães e suecos que vão para as 13 colônias vão em nome da rainha ou do rei, da coroa britânica, da coroa inglesa. E temos também, pessoal, numa escala menor, holandeses, que eu não coloquei aqui porque depois eu vou falar deles, tá? Então, turma, aqui você tem as 13 colônias. E aí, o aspecto que mais cai em prova. Qual é o aspecto que mais cai em prova? É a divisão, lembra, pessoal? Em colônias do norte e colônias do sul. Mas essa divisão, pessoal, não é a correta. Essa é a divisão que os vestibulares trabalham. A divisão correta é em 3. Colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Essa é a divisão correta. Só que nunca aparece isso em vestibular. Então aparece assim, pessoal, as colônias do norte e do centro, e aqui as do sul, as do norte e do centro, fica uma coisa só. Colônias do norte. E as colônias do sul, aí a gente só repete, colônias do sul. Então, turma, essa é a divisão que você vê no vestibular, da norte e sul. Mas vai que eles aprofundem e aí descobrem isso, tá? A divisão correta é norte, centro e sul. Quais eram as mais ricas para a colonização? Sempre tem que pensar nisso. Quais eram as mais ricas para a colonização? Eram as do sul. É aqui que você vai ter a mão de obra escrava. Por quê? Porque aqui você vai ter atividades econômicas como, por exemplo, o famoso algodão,
que vai servir às indústrias inglesas. Tá? Então, essa aqui, para a colonização, é a mais importante. Para a colonização. Mas, a longo prazo, essas aqui vão ser as mais ricas. Beleza? Pessoal, você não tem que decorar isso aqui não, mas eu vou dar uma dica, porque se você lembrar do Sul, tá show, você mata as outras. Opa! Quer ver? Olha só, pessoal. Use nomes femininos. Sempre. Lembra que a Flórida, ó, isso aqui é a Flórida. Flórida é isso aqui. Mas a Flórida não pertencia aos Estados Unidos, à Inglaterra. A Flórida pertencia à Espanha. Aí depois os americanos vão lá e os Estados Unidos compram a Flórida. Compram, tá? Então a Flórida era espanhola, não era da Inglaterra, tá? Então, ó, Geórgia é fácil, ó. Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia. Agora, por que isso é muito importante? Porque o Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, ele é muito vinculado a grupos racistas do Sul, tá? Porque aqui você teve a escravidão com muita força, e aí quando veio o fim da escravidão, você teve aqui uma resistência à integração do negro. Lembra, pessoal? A Ku Klux Klan, ela aparece aqui, ó, tá? Justamente no sul dos Estados Unidos. Beleza? Mas vamos voltar à colonização. Aí, turma, outro aspecto fundamental é você distinguir essas duas aqui. Isso é fundamental. Eu preciso distinguir o norte do sul. Então, pessoal, agora eu vou ampliar, tá? Ó, as colônias do norte, elas vão ter, ó, essas características econômicas. As colônias do centro vão ter essas aqui. E as do sul, ó que legal, pessoal. Aí você tem a tradicional plantation. É isso, turma, mas isso aqui aparece muito em prova. Então você vai comparar o sul dos Estados Unidos com o nosso nordeste da cana-de-açúcar. Então você tem agroexportação, igualzinho no Nordeste, ó. Escravidão, latifúndio e monocultura. Olha aqui em cima, agricultura extensiva, pecuária extensiva e manufaturas para consumo próprio. Beleza? Olha lá o norte, pessoal. Agricultura de subsistência, tá? Comércio e construção naval. Então aqui você vai ter um eixo autônomo de comércio. Por isso que o norte dos Estados Unidos era muito mais rico com a independência do que o sul. Por isso que o norte dos Estados Unidos queria a independência. O sul não. O sul não era favorável. Tá? Então você vai ter um país, aliás, você vai ter dois países dentro de um só. Aí, turma, lembra que teve aquela famosa guerra de secessão? Lembra lá, né? A guerra de separação norte-sul, na norte-sul. Lembra que o sul queria se separar do norte? É por causa disso. Você tinha dois países dentro de um só. Tá? Por isso que o nome é Estados Unidos da América. Porque não teve um nome de consenso. Então o que eles pensaram? Ah, vamos colocar assim, ó, estados. Isso aqui virou estado, as colônias viraram estados. Esses estados estão unidos e são do continente americano, mas podem se separar a qualquer momento. Isso estava na Constituição. Tá? Eles poderiam se separar quando veio a independência. E depois, aí sim, eles proibiram a separação. Tá? Então, turma, olha por que eu tive a guerra de secessão, norte e sul. Então, galera, o que vai acontecer? Aqui, ó, o que eu falei antes. Qual era a região mais rica? Região mais rica é o sul. Tá? Para a Inglaterra. Porque aqui tem muitos recursos para os ingleses. Tá? Para os ingleses. Agora, a longo prazo, quais foram as regiões que se desenvolveram? O norte e o centro. Essas que se desenvolveram. Essas é que transformaram os Estados Unidos numa grande potência futuramente. Beleza, pessoal? Aí veio a Guerra de Secessão, o Sul não conseguiu se separar e manteve a unidade. Tá legal, pessoal? Beleza? Gente, então vamos acertar umas coisas importantes. Norte e centro é como nós chamamos oficialmente, mas no vestibular vai aparecer assim, ó, norte e sul, tá? Aí aparece muito o termo Nova Inglaterra. O que é a Nova Inglaterra? Nova Inglaterra é o norte.
não é o sul. Nova Inglaterra não é toda a colônia, não é toda. São as colônias do norte e centro que são chamadas de Nova Inglaterra. Tá? Então o sul é sul mesmo. Então aqui você vai ver Nova Inglaterra. Aí, pessoal, é que vem um perigo. E é isso que cai em prova. Gente, eu vou pedir para você guardar o sul. E você vai fazer assim, sul é igual ao Nordeste brasileiro. O sul é plantation, agroexportação, monocultura, latifúndio, escravidão. Beleza? Aí, turma, eu vou inverter em cima. Em cima eu vou inverter. E aí em cima vai ficar como? É só inverter. Ó que fácil. Ó, pequena propriedade, desculpem, mercado nacional e local, ó, não é agroexportação. É mercado local e nacional. Beleza? Escravidão, nunca bote mão de obra assalariada, não era assalariada, mão de obra livre. Beleza? Aqui, ó, minifúndio e aqui policultura. Então, turma, as características do norte e centro, elas são invertidas com relação ao sul, tá ok? Então é só inverter que você mata o norte, tá legal, pessoal? Pessoal, então vamos aos aspectos fundamentais da colonização inglesa. Galera, por que a colonização inglesa foi tão diferente? Porque as colônias, aos olhos do colonizador, aos olhos da metrópole, a colônia era pobre, tá, turma? A colônia era pobre. Então, galera, qual foi a política colonizadora inglesa? Vamos pensar na política colonizadora portuguesa. Portugal manteve um forte monopólio sobre o Brasil. Portugal manteve um fortíssimo monopólio sobre o Brasil. Show! E como é que ficou aqui, pessoal, com a Inglaterra? A Inglaterra, ela vai dar, olha só que importante, pessoal, a Inglaterra vai dar autonomia às suas colônias, porque elas não eram tão ricas. As 13, tá, pessoal? Todas, inclusive o Sul. Então, turma, eu queria que você guardasse esses 3 termos aqui, que era a política colonial inglesa. A política colonial inglesa, pessoal, você precisa guardar, porque é o que vai aparecer em prova. Comércio triangular. Então, olha que loucura, pessoal. Os colonos da América tinham liberdade de comércio. Quer ver? Isso aqui é um comércio triangular. É um exemplo. Então, ó, aqui, ó, 13 colônias. Os caras comercializavam com a Europa livremente. Comercializavam com a África livremente. Traziam produtos para a América espanhola livremente. E voltavam para a América Inglesa livremente. Então, turma, o que é essa liberdade que a Inglaterra dá? Como a Inglaterra sabe que a região é pobre, não dá muitos recursos para ela, mesmo o sul. Mesmo o sul dos Estados Unidos nem se compara com o Brasil colônia. O Brasil, aliás, foi uma das colônias mais ricas da época. Então, turma, o comércio triangular foi uma liberdade que a Inglaterra deu aos seus colonos na América. Muito importante isso, tá? Negligência salutar. O que é negligência salutar? Ó, negligência é descuido. Salutar é saudável. Descuido saudável. O que é isso então, pessoal? O descuido saudável é a autonomia que você está dando. Então vamos voltar de novo ao mapa aqui, turma. Olha só esse mapa de novo, galera. Olha só. Sai da 13 colônias, eu comercializo com quem eu quiser no Atlântico. Isso é negligência salutar. Eu estou dando autonomia ao colono inglês. E aqui, pessoal, terceiro item, o self-government. O governo próprio, o autogoverno. Então, a Inglaterra sempre deu um bom grau de autonomia para as suas colônias, por isso que com essa autonomia viraram futuramente uma potência. Tá? Claro que tem outros fatores, mas isso contribuiu bastante. Então, a Inglaterra, gente, não, galera, guarde isso. A Inglaterra não mantém com as 13 colônias o mesmo vínculo
que Brasil teve com Portugal. Então, Portugal, Brasil, monopólio, tá? Brutal exploração. Espanha, América Espanhola, brutal exploração. E Inglaterra, 13 colônias, mais liberdade. Então, galera, guarde esses 3 termos. Comércio triangular, liberdade de praticar o comércio. Tá? Negligência salutar, liberdade para o colono fazer o que ele quer fazer. E self-government, o autogoverno que o colono vai ter. Claro, pessoal, isso aqui não é um paraíso. Houve atritos, houve conflitos, houve brigas, tá? Não é um paraíso, é uma colônia. Mas se você comparar as 13 colônias com o Brasil, elas são absurdamente diferentes. Daí o nome, né, olha, daí o nome Nova Inglaterra. Tá? O norte, né, o norte e centro receberam o apelido de Nova Inglaterra. Por quê? Porque eu quero transformar essa terra numa Nova Inglaterra. Beleza? Mas, gente, vou comparar. A Inglaterra teve uma outra colônia na América, que você conhece bem. A Jamaica. Jamaica foi brutalmente explorada. O que eu plantava na Jamaica? Açúcar. Eu planto açúcar na Jamaica. E o açúcar era um produto cobiçadíssimo. Quem é que trabalhava no plantio do açúcar? O negro, o africano, como escravo. Então, se você comparar, o inglês é bonzinho. Não, o inglês não é bonzinho. É que essa terra aqui, pessoal, essa terra, as 13 colônias, não dá tanto lucro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou afrouxar os laços. Ela não dá muito lucro, então afrouxa. Agora, a Jamaica dá muito lucro, então aperta. Beleza? Então, por isso, você tem uma colonização mais frouxa na América do Norte e uma colonização muito forte no Caribe com a Jamaica. Beleza, turma? Fechou? Pessoal, esses são aspectos da colonização inglesa. Daqui a pouquinho a gente vai ver um mapa mais amplo, tá? Aí a gente pode passar para francesa e holandesa, que é bem rapidinho, que é bem facinho. Então, a América, pessoal, francesa, nesse mapa, você consegue visualizar legal isso aí, ó. Grã-Bretanha, a Grande Bretanha, é onde você tem essa parte mais alaranjada, ó. Então, isso aqui, ó, na verdade, um salmãozinho para mim. Ó, isso aqui é Espanha. Ó, México, isso aqui é o México. Isso aqui é a Flórida, era Espanha. Aí começa, tá, pessoal? Isso aqui, ó, vem comigo, ó. Isso aqui é Inglaterra. Inglaterra. E aí você tem o que a gente chama hoje de Canadá, que vai ser isso aqui, ó. O Canadá é isso aqui, ó. Ah, pessoal, mas ele não foi para dentro. Não, porque não interessava ir para dentro. O Canadá é isso aqui. Beleza? Então, isso aqui vai ser o Canadá. E esse azulzinho aqui não é o Canadá. Isso aqui é um lugar que a gente chama hoje de Louisiana, que aí a Inglaterra comprou do Napoleão. Que aí eu não vou aprofundar porque não é o nosso objetivo, tá? Essa parte aqui era francesa, no atual Estados Unidos, mas era um território chamado Louisiana. Tá? Lembra que a França teve muito Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, Luís XVIII, lembra? Então, por isso aqui era chamado de Louisiana, terra do Luís. Tá? É atual Estados Unidos, região da Louisiana, hoje é um estado, né? Louisiana. Então, todo o território era chamado de Louisiana e os Estados Unidos compraram do Napoleão. Em 1803, compraram o Napoleão. Então, turma, aqui você visualiza a colonização francesa. Está escrito aqui, ó, Louisiana, mas é isso aqui, ó. Isso aqui tudo é o que a gente chamava de Louisiana. Todo esse território aqui. Aqui é onde tem ocupação, mas era todo esse território aqui. Então, turma, olha só a América do Norte, que mapa legal para a gente entender. Ó, aqui você tem a Inglaterra, ó, aí você tem a França e você tem a Espanha. Beleza? Isso é a ocupação da América do Norte. E aí, pessoal, a gente tem a presença francesa em toda a América. Tá? E aí a gente entra numa parte muito importante. Então vamos lá. Pessoal, olha só que legal. Portugal, lembra Tratado de Tordesilhas. Em tese, isso aqui é só para Portugal e Espanha. Mas ninguém respeitou. Então eles invadiram esse território para eles. Então, turma, olha só o que eu falei, olha, de Louisiana, ó. Isso aqui tudo era Louisiana. Aqui você tem o Canadá, ó. Estados Unidos hoje, ó. Ó, Louisiana, Canadá. Beleza? Franceses. Eram franceses. Aí a Inglaterra, os Estados Unidos compraram a Louisiana do Napoleão e isso aqui virou Canadá. Ok? Continuamos na França. Aqui, turma, ó, esse pedacinho de terra, Haiti, o atual Haiti.
Ah, lembre-se aqui, ó, o nome dessa região, o nome dessa ilha é Ilha de Hispaniola. Então, uma parte é a República Dominicana, Espanha, e a outra parte era o Haiti. O que eu plantava no Haiti? Igual a Jamaica. Plantava açúcar e vendia no mercado. Então, o Haiti, igual a Jamaica, Haiti francês, Jamaica inglesa, eu tenho a produção de açúcar, monocultura, agroexportação, mão de obra africana. Por isso que no Haiti, hoje, e na Jamaica, eu tenho uma população afrodescendente absolutamente numerosa, tá? Por conta disso, beleza? Aí você tem aqui, pessoal, ó, a Guiana Francesa, que até hoje pertence à França. Muita gente brinca dizendo que o Brasil faz fronteira com a União Europeia. É porque você tem a Guiana Francesa, ó, Guiana Francesa. Tá? Que pertence até hoje à França. E aqui, turma, você teve as duas invasões francesas ao Brasil. Ó, a França Antártica, para explorar o pau-brasil, França Antártica, lembra? Mendes de Sá, Estácio de Sá, que expulsaram os franceses. Então aqui, ó, a França Antártica, olha, 1555, pau-brasil. E a França Equinocial. Lembra que a França Equinocial é Maranhão. Maranhão é cana-de-açúcar. Sabe o que já aconteceu, Eulália, de aparecer em vestibular? Pessoal, eu já vi várias vezes aparecer esse vestibular. A França invadiu o Brasil para explorar o ouro. Não, gente, o ouro nunca aconteceu, porque o ouro era muito valioso e o ouro está no interior do Brasil. Os franceses, quando chegaram aqui, ficaram no litoral. França Antártica, Rio de Janeiro, França Equinocial, Maranhão. Qual é a capital do Maranhão? Lembra, pessoal? São Luís. E por que o nome da cidade é São Luís? Por causa do rei da França. De novo, Luís. Tá? Então a França é bem fácil por isso, é um montão de Luís. É tudo Luís. Então fica mais fácil entender. Então a França envia para a França Equinocial, ó, calvinistas. Então a França perseguiu calvinistas e a Inglaterra perseguiu calvinistas. E aí eles vieram para a América. Ok? E aí, pessoal, a gente tem... isso aqui, então, é a francesa. Canadá, eu só comercializava pele de animal, basicamente. Tá? E aqui você vai ter, então, a tentativa do pau-brasil, a tentativa do açúcar. E, no caso do Haiti, o plantio do açúcar. Ok? Então, América Francesa. E aqui, pessoal, viu como é bem pequenininho? E aqui eu tenho a colonização holandesa. E o que é a colonização holandesa? Suriname, que era holandês, é mais uma Guiana, né, que é a Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Guiana Holandesa. Mas a Guiana Holandesa é chamada de Suriname, tá? E a Holanda invadiu, em 2 momentos, o território... Opa, brasileiro, voltei só para você ver, pessoal. A Holanda invade o território brasileiro, aqui, ó, lembra? Ó, por causa do açúcar. Então você tem a invasão holandesa ao Brasil por causa do açúcar. Tá? Lembra, pessoal? União Ibérica, a Espanha controla tudo, e aí a Holanda, o que ela faz? Ela é proibida de comercializar o açúcar, ela invade primeiro a Bahia, Salvador, e depois Pernambuco. Tá? Então, a presença holandesa vai se dar aqui, ó, bem aqui no Nordeste brasileiro. Voltando aqui, pessoal. Então, esse mapinha é para você fechar aí as 5 colonizações que a gente tem. Tá vendo? Ó, de novo, ó, Canadá, Estados Unidos, Louisiana, beleza? Haiti, França e Guiana Francesa. Aqui, ó, holandesa, Suriname. E aqui, ó, inglesa, Estados Unidos, 13 colônias. Aqui você tem a Guiana Inglesa. E aqui você tem as ilhas que a Inglaterra tinha no Caribe. Fechou, pessoal? Então, ó, fechamos aqui as colonizações da América. Galera, guarde muito bem. Você vai pegar a apostila, aula 29, faça exercícios. Porque como esse ano é um ano de eleições nos Estados Unidos, isso acaba sendo muito importante para nós. Beleza? E qualquer dúvida, manda para mim. Valeu, galera. Bom período. Beijo a todos.